Tratei de me acalmar e, tomando de novo a vara, esquadrinhei toda a sala. Logo desisti. Não tinha uma só zona onde apoiar o cajado com garantias de uma filmagem correta, sem que levantasse suspeitas. Desalentado, dirigi-me então para o ponto que escolhera em princípio, com o fim de colocar a vara de Moisés atrás dos ramos e palmas. Pelo menos, disse para comigo, será filmado o local e algumas das personagens. A minha missão, neste caso, era simples. Bastava que apertasse no prego que ativava o mecanismo. Uma vez terminada a ceia, e se não surgisse algum impedimento, era tudo questão de subir novamente e de retirá-la. Mas, quando me faltavam só uns passos para chegar ao canto, o servo apareceu na sala, anulando as minhas intenções. Trazia na mão um pequeno jarro de barro, e lá dentro, as minhas flores. Tive de forçar um sorriso. Depois, quase como um autômato, coloquei-o em cima da mesa, em frente do prato e das taças dedicadas ao Nazareno. Profundamente contrariado, abandonei aquele histórico lugar. Já me preparava para me despedir da família de Marcos quando o rude e áspero som das cornetas do templo anunciaram o final do dia. A minha intenção era esconder-me nas proximidades da casa e esperar a chegada de Jesus e dos discípulos. Deste modo poderia controlá-los e, principalmente, manter-me a par dos movimentos de Judas. Mas a hospitaleira família não me deixou partir. Elias pediu-me que aceitasse um copo de vinho e que, se não alterava assim os meus planos, continuasse na sua companhia até ao regresso do grupo a Getsemane. O pai de Marcos conhecia a decisão do Rabi sobre a ceia. Ninguém, com exceção dos 13, deveria participar na refeição pascal. Nem sequer haveria servos. E ainda que eu me apressasse a recordar-lhe aquele desejo do mestre, o bom homem insistiu em que não era preciso que eu estivesse presente no andar de cima. Podia satisfazer o meu apetite, de passagem, abrigar-me no andar de baixo ou no pequeno jardim contíguo à casa. Refleti e aceitei. Talvez fosse aquela a localização ideal para a minha missão. Apesar de tudo, no andar inferior e, mesmo do pátio era possível seguir os movimentos todos que subissem ou descessem do cenáculo. Aquele amável convite permitiu-me, além disso, descobrir outro dado curioso, o resumo da última ceia. De acordo com os costumes judaicos, a refeição pascal era constituída por um prato único, o cordeiro ou cabrito, guarnecido e acompanhado por uma série de verduras, igualmente obrigatórias. Maria Marcos preparara vários pratos com alface, cerefólios aromáticos, com um suave perfume parecido com o anis, um cardo chamado eringe ou erinjo e as imprescindíveis ervas amargas, tudo isto, sem ferver nem cozer, tal como prescrevia a lei. Quando lhe perguntei como se preparava o cordeiro, a matrona levou-me ao jardim, mostrando-me brasas de madeira de pinho, dentro de uma fogueira delimitada por grandes pedras de rio. Um dos criados velava para que o fogo não se apagasse, enquanto 2 outros preparavam o cordeiro que não pesara mais do que 8 ou 10 quilos. Com uma destreza admirável, os criados cortaram-lhe as pernas e extraíram a totalidade das vísceras. Depois, meteram tudo a coelho, perfeitamente esfolado e purificado com água, no bucho do cordeiro. Um dos homens pegou brotos de alforva, louro e pimenta, acabando de encher o animal sacrificado. Depois, fecharam o ventre do cordeiro com ramos de alecrim, dispostos em volta da peça. O segundo servo introduziu então um comprido e sólido pau da romazeira pela boca do cordeiro, atravessando todo o corpo e fazendo sair pelo ânus. Uma vez preparado deste modo, as pontas da vara de romazeira foram colocadas em forquilhas de ferro, firmemente cravadas na terra. E deu-se começo a um lento e meticuloso assado. Seguindo um antigo ritual, antes dos criados colocarem o cordeiro sobre as brasas, o pai de família dirigiu o seu olhar para o céu, verificando que nos encontrávamos entre 2 luzes, tal como se determina no Êxodo 12,6. O banquete fora completado com alhos porros, ervilhas, pão ázimo e, como sobremesa, nozes, amêndoas torradas e uma torta sem levedura, à base de figos secos.
Com o fim de aliviar o sabor das obrigatórias ervas amargas, a mãe do pequeno João Marcos tinha uma deliciosa compota ou marmelada, chamada jarosete, preparada à base de vinho, vinagre e frutas moídas. O vinho, os convidados deviam beber, no mínimo, 4 taças, previamente misturadas com água, era proveniente do Monte de Simeão, de grande prestígio em Israel. Pelas 6h30, o Benjamim dos Marcos entrou dentro de casa em grande correria. Ofegante e suado, comunicou ao pai que o mestre estava já perto da mansão. A alegria da família ao receber o Galileu e os apóstolos não teve limites. E, durante largos minutos, a confusão foi completa. Maria Marcos subia e descia constantemente, enquanto a criadagem tratava dos últimos pormenores da ceia. Os discípulos, por conselho de Jesus, foram subindo as escadas, a caminho do andar de cima. Conforme pude apreciar, não faltava nenhum. Judas, num mutismo completo, seguiu os seus companheiros, enquanto o rabi conversava com a família. A julgar pelos seus alegres comentários sobre o carneiro, continuava de excelente humor. Nada parecia perturbá-lo. No entanto, e a partir daquele momento, eu devia manter-me em alerta total. Judas Iscariotes, por fim, soubera do local onde ia celebrar-se a misteriosa ceia e os seus pensamentos só podiam estar entregues àquilo que para ele era imperioso, sair de casa de Marcos e correr ao templo para pôr em andamento a operação de prisão do Nazareno. Às 7, Jesus retirou-se, dirigindo-se ao cenáculo. O seu semblante continuava a transmitir grande jovialidade. A partir daquele instante, coloquei-me no vão da porta que dava para o jardim, montando guarda a poucos metros da escada que subia para o primeiro andar. Dali a pouco, o prestativo João Marcos, por indicação de seu pai, trouxe-me um pequeno tamborete. Sentei-me e ele fez o mesmo, observando-me em silêncio. Comi lentamente o prato de peixe cozido que me servira a dona da casa e, sem muitas esperanças de êxito, comecei a interrogar o rapaz. Mas João, apesar de muito novo, possuía um profundo sentido da lealdade, acima de todas as coisas deste mundo, amava Jesus. Assim as minhas perguntas falharam, uma atrás da outra, ante o obstinado silêncio do rapazinho. Quando, por fim, me atrevi a expor-lhe a minha teoria sobre a sua combinação secreta com Rabi, em relação ao homem do cântaro de água e aos outros planos sobre a ceia, João Marcos empalideceu. E num impulso, levantou-se, fugindo para o fundo do jardim. Sem querer, a sua atitude denunciara-o. Mas não quis forçar a situação. Mais ou menos na altura em que se iniciava a ceia, Tiago e Judas de Alfeu, os gêmeos, apareceram na escada. Pus-me de pé. Mas, ao vê-los entrar no pátio e pegar na bandeja de madeira onde estava o cordeiro, previamente trinchado, tranquilizou-me. Tinha um olhar grave. E a curiosidade voltou a assaltar-me. O que estava acontecendo lá em cima? Porque aquela sombra de angústia nos rostos dos irmãos, habitualmente risonhos. A constante presença da família Marcos impediu-me de consultar o módulo, e optei por me acalmar. Teria tempo para desvendar aquele mistério. João Marcos, um pouco mais calmo e sorridente, levou-me o prato. Procurei mostrar-me amistoso, trocando o meu anterior tema de conversa por outro mais caloroso. Desta forma, fazendo de Jesus o centro das minhas palavras, o rapaz esqueceu seus receios, demonstrando-me o que eu já sabia: que a sua paixão pelo mestre não tinha limites e que, se fosse preciso, ele seria o primeiro a oferecer a sua vida pelo rabi, segundo disse. Conforme ia avançando a noite, sem eu poder remediar, também o meu nervosismo ia aumentando. Até que, finalmente, pelas 9 vi descer Judas. Evidentemente, ia com pressa. E, sem sequer nos olhar, abriu o portão da entrada, saindo de casa. De um salto, corri à porta e observei como se afastava precipitadamente. João Marcos, alarmado com a minha súbita atitude, perguntou se acontecera alguma coisa. Se as minhas suspeitas eram corretas, Judas Iscariotes encaminhava-se para o templo. Aquilo significava que eu perderia sua pista imediatamente. Era preciso atuar com rapidez e inteligência. E, de repente, encarando o rapaz, ocorreu-me uma solução.
Conheces a casa de José, José de Arimateia? Perguntei-lhe, tentando não o alarmar. João Marcos assentiu. Pois bem, corre até lá e diz a José que vá imediatamente ao templo. É importante que ele ou Ismael encontrem Judas. Sem perguntar nem fazer o menor comentário, o rapaz, que percebera minha preocupação, correu rua abaixo, na direção da piscina de Siloé. Assim, sem que Judas Iscariotes percebesse, iniciei uma tenaz perseguição ao traidor. Aquelas horas da noite, o número de transeuntes diminuíra sensivelmente. Com muita dificuldade, ajudado mais pelo luar que pelas míseras e mortiças candeias de azeite das ruas, pude seguir os passos apressados do judeu até um casebre, quase nos limites do bairro baixo com a cidade alta. Ali, Judas entrou na casa, saindo poucos minutos depois na companhia de outro indivíduo. E ambos se dirigiram então para a muralha ocidental do templo. Quando cheguei ao átrio dos gentios vi como Judas Iscariotes e aquele que o acompanhava se afastavam pelo solitário terreno, a caminho das escadarias que rodeavam o santuário. Alguns dos 21 guardas que montavam o habitual serviço de vigilância em volta do templo vieram cortar-lhes o caminho. Dialogaram uns segundos e, imediatamente, 2 dos levitas os acompanharam ao interior do templo. Obviamente, terminou ali o meu trabalho. E, confiando que tanto José de Arimateia como Ismael, o saduceu, soubessem interpretar a minha mensagem, indo o mais cedo possível ao templo para poderem espiar os movimentos de Judas, dei meia volta, tentando orientar-me para voltar à casa dos Marcos. Preocupado com Judas Iscariotes, não reparei que entrava numa viela solitária sem iluminação. De repente, da minha esquerda, apareceu um vulto que me barrou o caminho. Fiquei paralisado pelo susto. A lua iluminou então um indivíduo de baixa estatura e cerrada barba, que avançou lentamente para mim.